por onde me conduzir. A Cristo, meu mestre, irei seguir, por onde me conduzir. Bem perto ao lado de Jesus, desejo aqui seguir, andando sempre em sua luz, por onde me conduzir, por onde me conduzir, por onde me conduzir. A Cristo, meu mestre, irei seguir, por onde me conduzir. Em sombra ao sol, na paz, na dor, a Cristo irei servir. Em terra ou mar, seja onde for, por onde me conduzir, por onde me conduzir, por onde me conduzir. A Cristo, meu mestre, irei seguir, por onde me conduzir. Meu ser e meu louvor darei a quem me quis remir. A Cristo, mestre, seguirei, por onde me conduzir, por onde me conduzir, por onde me conduzir. A Cristo, meu mestre, irei seguir, por onde me conduzir. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Nós vamos fazer agora uma leitura bíblica no livro do apóstolo João, capítulo 15. É de muita importância que você acompanhe a leitura na sua Bíblia, faça as suas marcações e veja também a sua versão. Amém? Vamos ler João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, e lançarão no fogo, e queimarão. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vós torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo seja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor de seus amigos.
Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires a meu Pai, em meu nome, vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo mais importante do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, não lhes houvera falado. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém? Após essa leitura, vamos fazer agora uma oração, meditando no que acabamos de ler. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida, te agradecemos, Senhor, pela paz, te agradecemos, Senhor, pela saúde. Senhor, cuida, Pai, de nossas vidas, cuida, Pai, de nossa saúde, nos livra, nos protege, nos guarda de todo o mal. Senhor, que nós venhamos a permanecer em Ti, que nós venhamos, Pai, a dar bons frutos, permanecendo, Pai, todos os dias em Ti, meu Pai, que é a nossa videira verdadeira. Que nós venhamos, meu Pai, dar testemunho de Ti, que nós venhamos, Senhor, ser bons servos, que nós venhamos, meu Pai, produzir bons frutos, para que não venhamos, meu Pai, ser cortados da videira verdadeira. Senhor, nos faz permaneceres em Ti, que o Teu Santo Espírito nos renove, que o Teu Santo Espírito nos molde, que o Teu Santo Espírito nos fortaleça a cada dia, para que nós venhamos a produzir boas obras, a produzir boas atitudes, que o nosso testemunho nessa terra seja de bons servos, que nós venhamos, meu Pai, a ser o Cristo dessa terra, que nós venhamos, meu Pai, ser o Cristo na vida dos nossos irmãos, ser o Cristo, meu Pai, na vida de nossos familiares. Meu Pai, nos usa nessa terra de acordo com a Tua vontade. Te agradecemos por tudo, tudo que Tu já fez, tudo que Tu ainda vai fazer. Meu Pai, nos prepara para um dia estar contigo nos altos céus. Nos prepara, meu Deus, para encontrar com a videira verdadeira. Nos faz, meu Pai, servos melhores. Nos faz, meu Pai, marido, irmão, amigos, vizinhos. Nos faz, Senhor, melhores a cada dia. Te agradecemos, meu Pai, por tudo. Senhor, Tu és maravilhoso, santo e poderoso. Cuida da nossa vida. Nos pega, Senhor, pelas mãos. Nos guia, meu Pai, até nos encontrarmos contigo nos altos céus. É assim que eu oro e agradeço. Amém. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, eu não temerei, não, não.
trevas escureceu. Oh, a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Graça e paz, meu nome é Tamílis e foi me pedido para relatar um pouquinho sobre a nossa experiência na quarentena. Bem, no início dessa quarentena, quando nós fomos impedidos de trabalharmos, de frequentarmos a igreja, o templo, foi um momento de desespero para todos nós, eu vejo assim. E logo no início da quarentena, minha mãe adoeceu forte, com dores de cabeça, febre muito alta, muitas dores no corpo. E aquilo me deu um medo assim muito grande de que ela tivesse pegado o vírus, o corona. E aquele medo me levou a clamar a Deus, a pedir, a implorar socorro a Ele. Depois minha mãe melhorou, mas o que eu aprendi com essa experiência específica foi que os problemas, as dificuldades, elas nos aproximam de Deus a partir do momento quando a gente reconhece que somos dependentes dele. E embora nós estejamos passando por esse período, esse medo de contrair uma doença dessa, eu aprendi naquele momento de que clamar a Deus, de orar, de se entregar ao Senhor, é estar dependendo unicamente da vontade dele para todas as coisas. E um versículo bíblico lá em Apocalipse capítulo 22, se não me engano é o 11, diz o seguinte: que aquele que é justo continue na prática da justiça, aquele que é santo continue a santificar-se. E esse momento ele veio quebrar todo um pensamento que eu tinha de que tudo está muito bem, de que tudo ocorre como deve ser, que é uma naturalidade, com certa naturalidade, mas eu vim aprender que é Deus que está no controle realmente de todas as coisas. Nós que conhecemos a palavra de Deus, a gente vê os versículos, a gente entende a palavra, mas quando acontece algo como está acontecendo, a gente para e pensa, puxa, é tudo aquilo que um dia eu preguei, é tudo aquilo que um dia eu falei, eu estou vivendo isso. E aquilo que eu falei, que confiar em Deus, de que acreditar que Ele está no controle, era necessário, realmente é necessário. E é muito bom quando a gente cai em si e vê, Deus está no controle. Nada acontece se não for a vontade dele. Até a próxima. Olá, irmãos, graça e paz. Hoje eu estou passando por aqui para poder falar para vocês um pouco da minha experiência com Deus nesse período de pandemia, né, de quarentena. E primeiro eu quero agradecer a Deus a oportunidade, né, de poder compartilhar com vocês toda essa gratidão e todo esse processo de aprendizado que tem chegado para mim e para minha família nesses dias. Eu acredito que esse período de quarentena, inicialmente, para quase todas as pessoas foi um período muito difícil, claro, porque pede uma adaptação, pede uma mudança de rotina, e eu sempre fui muito ativa, né? Eu trabalho, estudo e uma série de coisas que eu faço, fora as outras coisas que tem para fazer, como mãe, como esposa, como dona de casa,
E aí também sou muito envolvida com outros projetos. E aí, assim, eu era uma pessoa que estava sempre fazendo algo. E a grande lição dessa quarentena, para mim, esse período que nos forçou a ficar em casa, ele também nos forçou a gente repensar a nossa posição enquanto cristãos. Então, aquele papo de dizer que eu não tenho tempo se torna o contrário e vem ao nosso favor. Então, a grande experiência para mim é o fato de ter tempo para mim estudar coisas que antes eu tinha deixado, para mim pensar sobre a minha vida espiritual, que é e deve ser prioridade na vida de todo cristão, e de alimentar isso. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por esse tempo que eu tenho. É um tempo de renovação para mim, para o meu casamento, inclusive. É um prazer que eu tenho imenso de estar dentro da minha casa, e Deus tem me dado tudo isso. Então, eu olho muito com questões práticas as coisas. Então, não adianta nada a gente alimentar a nossa fé se a gente não consegue alcançar o outro, se a gente não consegue fazer algo pelo próximo. E não serve de nada a gente dizer que é casa de Deus e a gente não conseguir expressar isso em ações. A grande sacada para mim de aprendizado nesse momento, a maior delas, é esse processo de intimidade com Deus que tem nascido, né? De voltar a estudar a Bíblia, como alguns sabem que eu gosto, de participar das coisas, mas sempre no sentido de promover para o outro o que Deus tem promovido para mim, que é a sua graça. Que essa mensagem possa fazer a gente repensar como cristão, que quando essa quarentena acabar, que não seja fogo de palha, né? Mas que tudo que foi semeado durante esse processo, ele apareça nos nossos atos, na nossa voz e em tudo que a gente faça, né? E que o Senhor nos abençoe, que Deus ele é muito bom e ele nos ensina. Ele é um Deus de perto, Jesus está muito perto, né, de nós. Então é isso, e eu agradeço a Deus pela oportunidade, intimidade, foi o grande presente. Até mais. Situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo
Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, onde nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 27. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 23 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que sua graça, misericórdia e amor nos ajude a compreender sua palavra. Deus bendito, Pai misericordioso, Deus de infinito amor. Todas as vezes que nos aproximamos de tua palavra, Senhor, nós precisamos do teu Espírito, para que ele nos dê entendimento, para que ele nos esclareça, ó Deus, as tuas verdades, de maneira que nós possamos absorvê-las e assim praticá-las. Portanto, mais uma vez, te clamamos, porque não há como ter entendimento sobre tua palavra se o Senhor não nos permitir. Permita-nos então, ó Deus, nos aprofundar agora, cada dia mais nela, e, em nome do teu Filho Jesus Cristo, termos o conhecimento que o Senhor deseja nos dar. Assim nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Pois bem, meus irmãos, dando prosseguimento à nossa série de mensagens do Evangelho de Lucas, nós chegamos agora a esta mensagem do capítulo 9, do verso 23 ao 27, que nós vamos tratar do seguinte: o que significa ser um discípulo de Jesus, né? Como você pode ser um discípulo de Jesus? Esse texto ele vem imediatamente após a confissão de Pedro, quando Pedro confessa ali, né, faz a confissão de que Jesus é o Cristo. E depois dessa confissão é que Jesus apresenta então o que significa ser discípulo de Jesus, o que significa segui-lo. Então nós vamos ler esse texto, vamos esmiuçá-lo aqui, para tentar ter essa compreensão do que significa realmente seguir o Senhor Jesus. Eu espero que seja bastante proveitoso para todos nós essa mensagem desta noite. Então diz assim, começa o texto dizendo, dizia a todos, ou seja, o que Jesus está querendo dizer aqui, ele está dizendo a todos, ele não há uma restrição, né? Todos os que o ouviam. Dá-nos a entender que esse discurso foi feito no segundo momento, onde Jesus já está com um grande grupo, não só os discípulos, mas outro grupo que também o estava ouvindo. E aí ele dizia a todos, ou seja, o que o texto está nos dizendo é que essa fala, ela não foi diretamente àqueles seguidores próximos que ali estavam. Os irmãos sabem que eu tenho sempre tratado desse ponto, né? Havia um grupo específico próximo a Jesus e havia o grupo disperso, né? Aquele grupo grande que de vez em quando se aproximava de Jesus. Essa fala aqui é para todos, tanto para o pequeno grupo que estava sempre próximo a ele, de discípulos, como para o grande grupo disperso que de vez em quando se aproximava. Então, para todos ele disse isso, tá? O convite não era restrito. Dizia a todos, se alguém quiser... Outro ponto interessante aqui do discurso é que ele disse isso a todos, mas também, além do convite não ser restrito, era, no entanto, opcional, se alguém quiser. É um convite feito a todos, mas era necessário que a pessoa quisesse aceitar o convite por conta própria. Não era nenhuma imposição, era um convite mesmo, sem gerar imposição alguma. É muito parecido, né, com a parábola do rei que faz o casamento, né, faz as bodas e convida as pessoas. Né? Só que a parábola do rei, ele força as pessoas a entrarem. Né? A palavra aqui de Jesus, não, ele diz, olha, quem quiser, é opcional. E aí quem quiser o quê? Ele diz, se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, esse convite é para todos. Esse convite ele é opcional, é a pessoa que decide, e esse convite é para seguir Jesus. Note que aqui o Senhor Jesus, depois de dar esta palavra, antes, né, ele tinha se declarado como Cristo pelos discípulos.
A grande multidão ainda não tinha essa percepção, mas sabia exatamente agora, através dos milagres, as maravilhas que Jesus tinha feito, sabia o quem ele era, né? Vamos dizer assim, o quem ele estava representando. Ele sempre se colocava na posição de manifestar coisas que demonstravam ser ele realmente o Filho de Deus. Então ele vai e diz as diretrizes de quem quiser segui-lo. O que a pessoa deve fazer então, se deseja segui-lo? Ele apresenta as seguintes diretrizes: a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a proposta de quem quiser segui-lo. A si mesmo se negue, isso dia após dia, tome a sua cruz, uma figura de linguagem, né? De carregar a cruz para a morte, e siga-me. E aí, que justificativa Jesus dá para isso, né? Que justificativa Jesus dá para dizer, olha, por que você deveria me seguir? Por que você deveria me seguir? Ele vai dar essa justificativa. E a justificativa está nos versos 24 e 25. No 24 ele diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Jesus está dizendo aqui o seguinte: se você tiver as rédeas da sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você entregar as rédeas da sua vida a mim, eu levo você a algum lugar. Essa é a proposta de Jesus. Verso 24. Né? Se você manter as rédeas de sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você me der as rédeas da sua vida, eu vou lhe conduzir a algum lugar. No verso 25, ele continua justificando, justificando o porquê deveríamos segui-lo, né? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Ou seja, Jesus diz aqui que há uma possibilidade da pessoa conquistar tudo o que quiser na vida. Há uma possibilidade disso. Mas a questão é, sob que risco? A pessoa pode conquistar tudo o que quiser na vida, mas qual o risco disso? Segundo Jesus aqui, ele diz, a pessoa pode perder-se completamente. Não saber exatamente mais quem é ou por que está nesse mundo, perder todo o significado da vida. E olha só, porque conquistou tudo. Mesmo assim, perdeu todo o significado da vida. No verso 26, ainda justificando o porquê deveriam segui-lo, ele diz, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E aqui Jesus está dizendo o seguinte, olha, não conte comigo na eternidade se eu não puder contar com você no tempo presente. É isso que ele está dizendo aqui. Quando o Filho do Homem vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos, se você tivesse envergonhado dele, do Filho do Homem, aqui nessa terra, se você tiver negado conhecê-lo, né, o Filho do Homem também vai se envergonhar de você. Mas, do contrário, se você não se envergonhar, o Filho do Homem vai lhe reconhecer. Então, basicamente, repito, o que Jesus está dizendo não conte comigo na eternidade se eu não puder contar com você agora, no tempo presente. Então, essas são as justificativas que Jesus dá de que deveriam segui-lo. Né? No verso 27, ele diz o seguinte, verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Então Jesus está dizendo, tem uns aqui comigo agora, está dizendo isso para a multidão, né? Tem uns aqui comigo agora que eles vão ver o reino de Deus, e eles verão o reino de Deus, eles não vão passar pela morte, eles não vão morrer antes de ver uma manifestação plena do reino de Deus. Essa manifestação eles veriam no texto seguinte, né? A partir do verso 28, que nós vamos ver no domingo seguinte. E também, é lógico, eles veriam pela cruz, pela ressurreição, tudo isso confirmando o reino de Deus. Eles veriam, no texto seguinte, do verso 28 aqui de Lucas 9, a transfiguração de Jesus, que era uma demonstração, né, do reino de Deus, da sua majestade. Eles veriam a ressurreição depois, que era uma demonstração do reino de Deus vencendo a morte. Então, antes da morte, eles veriam a manifestação do reino de Deus, que é e ainda não é. Né? Ou seja, que é o já e o ainda não. Porque ainda vai ser consumado com todas as coisas, rendendo-se completamente ao Senhor. Então, aqui está Jesus demonstrando todos os motivos pelos quais as pessoas deveriam segui-lo, né? Aqui no contexto
onde ele estava falando. Esse contexto que ele fala, essa narrativa, é o mesmo contexto para todos nós também. A fala de Jesus ainda é a mesma. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. E as diretrizes são as mesmas e as justificativas do Senhor Jesus permanecem as mesmas também. Então, o que é que nós de cara aprendemos com esse texto? A primeira coisa, como eu citei no início, o chamado de Jesus aqui é para todos. Jesus não fez um chamado específico ali para os discípulos, mas abriu esse chamado para todos que ali estavam presentes. O que dá-nos a entender, naturalmente, que o chamado de Jesus continua sendo para todos. O chamado de Jesus continua sendo um discurso aberto para todos quantos queiram ouvir e, lógico, tantos quantos quiseram responder a esse chamado. A segunda coisa que nós vemos no texto é que há prerrogativas para atender ao chamado. Para atender ao chamado, é necessário negar-se a si mesmo, é necessário negar-se a si mesmo todos os dias, e é necessário tomar a cruz e seguir a Jesus. Tomar a cruz, repito, um simbolismo mostrando o sinal de condenação, né? De dizer, eu estou abandonando este mundo e estou agora caminhando para morrer com Cristo, né? Ou estou aceitando a morte com Cristo. Aquilo que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou, que morreu por mim. Então Paulo está, na verdade, falando ali que ele carrega a cruz, ele vive isto, né? Uma terceira coisa que o texto nos mostra é que é preciso abrir mão das rédeas da vida. Jesus mostrou isso, né? Quem ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa vai ganhá-la, né? Quarta coisa que o texto nos ensina é que é possível obter grandes conquistas humanas sem a direção de Jesus, mas a consequência disso é se perder. É possível grandes conquistas sem estar Jesus na direção das rédeas da sua existência, mas, no entanto, você vai se perder completamente. É o que Jesus nos ensina, é o que Jesus nos diz. Você vai se perder e você provavelmente perderá o significado da sua existência. A quinta coisa que o texto nos ensina é que o compromisso com Jesus deve ser firmado agora. A eternidade vai revelar o quê? Vai revelar o compromisso que tivemos ou não com Ele. O compromisso ele tem que ser firmado já. Jesus faz o convite e você assume o compromisso. Se você não assumir o compromisso, infelizmente, na glória, o Senhor Jesus não te reconhecerá como seu amigo. E a sexta e última coisa que nós vimos aqui no texto é que o reino de Deus seria manifestado àquelas pessoas, aquele grupo que estava ali com ele, um pequeno grupo, né, um grupo de discípulos. Esse reino seria manifestado, e como eu disse a vocês, ele foi manifestado na manifestação da glória do Senhor na transfiguração, nos versos 28 em diante você vai poder ler isso, também na ressurreição, quando o reino ali é demonstrado. Então, isso é o que o texto nos ensina sobre esse momento desse convite de Jesus para ser discípulo de Jesus. E a grande pergunta que eu quero fazer e responder ao mesmo tempo, né? A que eu faço é, você é um discípulo de Jesus? Como você se assegura que você é um discípulo de Jesus? Talvez você se assegure dizendo, eu faço parte de uma igreja, eu fui discipulado, eu passei por uma sala na qual me levou ao batismo, ou eu conheço a Bíblia, enfim. Há uma série de coisas que talvez você diga que você traga essas coisas como sua identidade como discípulo de Jesus. Mas o texto vai mostrar para nós o que realmente significa ser um discípulo de Jesus. E eu gostaria então de analisar com você cada um desses aspectos que o texto apresenta, para que você compreenda se realmente você que está me ouvindo agora, você que está me vendo através desse vídeo, é um discípulo de Jesus. Primeiro, você atendeu a esse chamado? Esse chamado que Jesus fez? Então, se você atendeu, naturalmente você tem atendido às prerrogativas. Note que eu disse atendido. Não se atende às prerrogativas de Jesus para ser seu discípulo uma vez só. Isso é uma coisa contínua. Por exemplo, negue-se a si mesmo. Como Jesus disse isso? Ele disse, negue-se a si mesmo, dia após dia. Todos os dias há uma condição de nós negarmos o nosso eu, de nós negarmos os nossos desejos pessoais. A minha pergunta é, você tem mortificado os seus desejos e condicionado as suas vontades a de Jesus? Isso dia após dia?
Dia após dia você tem dito, não importa o que eu quero, eu preciso saber se isto agrada a Jesus. Não importa o que eu estou desejando agora, importa saber se isto que eu estou desejando é do agrado de Jesus. Você se rendeu completamente assim? Seus desejos estão completamente submissos ao Senhor Jesus? Se os seus desejos não estiverem completamente submissos ao Senhor Jesus, você não pode se considerar um discípulo de Jesus. Você não pode dizer que o está seguindo. Você só pode dizer que está seguindo Jesus se continuamente, dia após dia, você tem submetido a sua vontade completamente, repito, completamente de novo, ao Senhor Jesus. Qual era a vontade de Jesus? Se você procurar nas Escrituras, você vai encontrar facilmente. A vontade de Jesus era de glorificar o Pai. A vontade de Jesus era que o Pai fosse reconhecido sempre, através dele, pelas suas atitudes, pela sua postura, pela sua forma de se conduzir no mundo. Se a vontade de Jesus era essa, então esta vontade também deve ser a nossa, a de glorificar ao Deus Pai Todo-Poderoso, a de que o mundo veja o Senhor através de nossas vidas, das nossas ações, das nossas atitudes e daquilo que nós somos. E o Pai, ele é glorificado como? Como eu acabei de falar, pela obediência. Que tipo de obediência? Aquela mesma encontrada em Jesus. Em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 em diante, diz que ele foi obediente até a morte. É esse tipo de obediência que nós deveremos buscar como discípulos de Jesus. Uma obediência que fixa em um anseio tão grande de fazer a vontade de Deus, que nem mesmo a morte possa nos deter. Não é isso que acontece com nossos irmãos lá no Oriente Médio, quando eles são perseguidos por causa de sua fé? E por causa dessa fé, muitas vezes, são condenados à morte, mas podem se livrar da morte se negarem ao Senhor Jesus. Mas eles não negam e são mortos. Ou seja, isto é ser obediente até a morte. Meus irmãos, me desculpem. Me desculpem o que eu vou falar agora. Mas nós não conseguimos muitas vezes ser obedientes, nem porque simplesmente alguém vai ficar com raiva da gente pelo fato de nós queremos fazer as coisas do jeito de Jesus. Só por isso algumas pessoas já desobedecem. Só para ter um dinheirinho a mais, algumas pessoas desobedecem à vontade de Deus. Só para manter a postura diante de um grupo social, algumas pessoas já desobedecem a Deus. Precisamos ser obedientes até a morte, se queremos ser discípulos de Jesus. Porque negar a si mesmo é também carregar a cruz. O Pai é glorificado porque, pela obediência, meus irmãos, a gente gera fruto. A obediência é que gera os frutos do Espírito, a bondade, o amor, a misericórdia, o domínio próprio, a mansidão, a benignidade, a longanimidade. Essas coisas elas são formadas em nós por causa da obediência. E elas glorificam a Deus. Elas mostram Deus ao mundo através dessa nossa obediência. Uma outra coisa que nós precisamos avaliar é: você tem tomado a sua cruz e seguido Jesus? Se você atendeu ao chamado, você sabe muito bem que o chamado de Jesus, quando ele diz tome a sua cruz, é um chamado para morrer. Jesus está dizendo: vem morrer comigo. Você quer me seguir? Vem morrer comigo. Morrer comigo. O que significa morrer com Jesus? Morrer para o mundo. Morrer para esse sistema corrompido pelo pecado. Por essa forma de viver que o apóstolo João define lá em uma das suas cartas, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Do que ele está falando? Ele está falando de orgulho, ele está falando de vaidade, ele está falando de desejo por poder, de manipulação. Enfim, toda essa estrutura que o mundo estabelece os seus critérios para que as pessoas vivam, e a gente de repente diz: eu não vou viver assim. Estou morto para isso. Minha vida não vai ser condicionada por essa forma de viver. É viver, então, carregar a cruz de uma maneira desprezada por muitos, porque o indivíduo, quando estava carregando a cruz, duas coisas eram imediatamente observadas. A primeira delas é que ele era uma pessoa em estado de condenação. Todo mundo dizia o quê? Essa pessoa está condenada, por isso que ela está carregando a cruz, essa cruz vai matá-lo. Então ela tinha um desprezo por aquela pessoa. E a segunda coisa era a certeza de morte. Dali não voltava mais. Ele estava carregando a cruz, dali não voltava mais. Então,
esse nosso convite para carregar a cruz é o convite para a morte para esse mundo. Para viver uma vida de maneira desprezada por muitos. Muitos vão debochar dessa vida, mas é uma vida que corresponde à alegria eterna. Jesus está nos convidando a ir com Ele à morte para esse mundo, ou seja, a morrer para esse mundo e viver para Deus. E viver para Deus é a maior alegria que alguém possa ter. Alegria que ninguém pode tirar. Paz que ninguém pode arrancar de nós em nenhum tipo de circunstância. Não há circunstância no mundo que arranque a paz que caminhar com Deus em obediência nos traz. Não há nenhuma situação nesse mundo que possa nos tirar a alegria de lembrarmos constantemente que pertencemos ao Senhor e caminhamos com Ele. Então minha pergunta para você é: você considera-se morto para o pecado? Você morreu para o pecado? Eu estou dizendo que você não peca mais. Porque ainda temos nossa natureza pecaminosa e naturalmente, infelizmente, ainda pecamos. Mas você tem matado essa natureza todo dia? Você tem mortificado? O que significa mortificar? Não alimentar a natureza pecaminosa. Não alimente sua lascívia. Não veja filmes impróprios, não veja sites pornográficos. Não alimente lascívia. Arranque imediatamente qualquer pensamento adúltero que vier à sua mente. Tire-o como se fosse a coisa mais, e como é, a coisa mais imunda que possa existir. Arranque de você todo tipo de vaidade, seja ela qual for, pelo teu nome, pela tua posição, por aquilo que você sabe, por aquilo que você aprendeu, seja lá que tipo de vaidade e orgulho isso lhe trouxer, mortifique. Você tem trabalhado isso, a mortificação dos seus pecados dia após dia? Em Romanos capítulo 6, verso 11, a palavra de Deus nos diz: assim vós também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, um discípulo é alguém que tem uma missão todos os dias, a de ficar atento, a de vigiar e orar seus próprios pecados. É por isso que eu não compreendo como alguns discípulos de Jesus se preocupam tanto com o pecado dos outros. Meus irmãos, eu já tenho tanto trabalho de me preocupar com os meus pecados. E me preocupar com o pecado dos outros é uma coisa bastante complicada para mim. Eu não sei você, mas nós devemos mortificar os nossos pecados e nos preocupar com eles, dia após dia. Verifique sua alma, analise seus pensamentos. É por eles que nós pecamos. E são eles que devem ser, todos os dias, mortificados. Somos chamados discípulos de Jesus para isso. Somos chamados para deixar que Cristo viva em nós. E nada além de Cristo pode atrapalhar a vida que Ele quer gerar em nós. Uma segunda coisa, analisando ainda se você é discípulo ou não. Entenda, Cristo quer o controle sobre nossas vidas. Ele não quer dividir o controle de nossas vidas. Ele quer esse controle inteiramente. Lembra do que ele diz no texto. Se você quiser ganhar a sua vida, você vai perdê-la. Ou seja, se você quiser manter as rédeas da sua vida, você vai se perder. Mas se você entregar as rédeas a mim, eu vou lhe conduzir. Se você perder a vida por minha causa, você vai encontrar a sua vida. Então é necessário que a gente entenda que o Senhor Jesus quer todo o controle sobre nossas vidas. Ele não quer dividir esse controle. Não é uma coisa que uma hora sou eu, outra hora é Ele. Mas é todo o tempo Ele. Na verdade, se nós pararmos para pensar, nenhum momento que a vida fica sob o nosso controle, essa vida nos dá alegria ou prazer. Ela nos dá alegrias e prazeres momentâneos, que é isso que o pecado nos traz. Mas se nós queremos aquela alegria perpétua e aquele prazer contínuo, nós precisamos entregar as rédeas de nossa vida ao Senhor. E é esse o convite que Ele faz. A vida, ela é um amontoado de decisões que a gente toma todo dia e toda hora. E aí o Senhor Jesus nos convida para que nós possamos fazer dessas decisões, decisões em que Ele seja o árbitro, o juiz, aquele que direciona, aquele que aponta a melhor decisão. Por isso é tão importante na vida de um discípulo uma vida de oração. Porque a vida de oração é uma vida que dá ao Senhor Jesus as rédeas, a direção, o controle, para que Ele aponte o caminho que nós devemos seguir. Terceira coisa, você não precisa de Jesus para ganhar o mundo. Você viu isso, não viu ele dizendo isso? Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e se perder. No outro texto diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pois é, você não precisa de Jesus para ganhar o mundo. Mas sem Ele, você jamais terá o céu. Ou seja, se você quer as coisas desse mundo, meu querido, você não precisa ser discípulo de Jesus para isso. Se você quer posses, se você quer poder, se você quer ter um nome
reconhecido. Há muitos que não conhecem Jesus ou não seguem Jesus e tem tudo isso. E você também pode fazer essa opção por ter isso. Mas entenda que tendo isso, você abre mão de ter aquilo que Jesus deseja lhe dar, o céu. Então é necessário você ter essa decisão. Eu quero o mundo ou Jesus? Não há meio termo. Não há como escolher as duas coisas ao mesmo tempo também. Você precisa optar por uma só. Eu, alguns anos atrás, já escolhi Jesus. E posso dizer aos irmãos que não me arrependo em nenhum momento, e nunca me arrependi em um segundo de ter escolhido Jesus. Quarta coisa, o chamado de Jesus agora vai definir o nosso relacionamento com Ele na eternidade. Jesus diz no verso 26, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória. Ou seja, o chamado de Jesus é agora. Você tem um tempo que se chama hoje para tomar uma decisão. Você não vai poder esperar, porque você não sabe. O dia de amanhã não nos pertence, o passado já passou, não é mais nosso. Nós só temos o agora. E o Senhor Jesus te chama então para fazer essa decisão agora. Só vai celebrá-lo na eternidade quem fez isto no tempo presente. Quem no tempo presente disse, Senhor, eu vou te seguir. E quem o seguiu no tempo presente o abraçará na eternidade. Então, entenda, o chamado de Jesus é agora. Se você está nos ouvindo aqui, se alguém te convidou para ver esse culto online, foi o Senhor que proporcionou esse momento para a tua vida, para te fazer esse convite. E esse convite exige uma decisão. E essa decisão ela é perigosa de ser deixada para o dia de amanhã, porque você não conhece o dia de amanhã. Hoje pode ser o teu dia. Hoje pode ser o teu último momento. E o Senhor te faz então esse convite. Siga-me. A quinta coisa é que Jesus, quando falou no texto que muitos que ali estavam com ele não morreriam sem ver a manifestação do reino de Deus, é muito importante a gente atentar para isso, porque o reino de Deus se manifestou àquele grupo, de maneira clara, mas ainda se manifesta a nós. O reino de Deus está entre nós. E esse reino ele se manifesta através dos discípulos, dos seguidores de Jesus. São os seguidores de Jesus que creem na ressurreição. São os seguidores de Jesus que vivem como ressurretos. São os seguidores de Jesus que propagam a salvação. Enfim, o reino de Deus está entre nós, está em nós e nós o manifestamos ao mundo. Essa é a nossa responsabilidade. Um discípulo que não manifesta o reino não é discípulo. É preciso manifestar o reino. Então, meu irmão, isso é ser discípulo de Jesus. Esses são os pontos principais que eu gostaria que você analisasse, pensasse em oração e visse se realmente você atendeu o chamado de Jesus. O mesmo Jesus que chama é o que prepara o terreno do nosso coração para atender ao seu chamado. A obra dele é do começo ao fim. Ele nos chamou e foi ele mesmo que preparou o nosso coração para receber esse chamado. Que coisa incrível, né? Ele lançou a semente, mas ele mesmo tinha preparado o solo para recebê-la. Jesus quer nos conduzir pela vida, meu irmão, experimentando o melhor da vida. É na comunhão com Deus e é por meio da obediência que nós encontramos a verdadeira paz e a verdadeira alegria que nós procuramos aí inutilmente em tantas coisas, mas é só em Deus que nós encontramos. Jesus poderia te dar o que há de melhor nesse mundo. Ele tem poder para isso. Mas nada disso se compararia ao que você terá no céu. Por isso Jesus fez uma opção. Ele vai te dar não o mundo, ele vai te dar o céu. Porque é muito melhor. Jesus quer que você o conheça. Você que está me ouvindo pela primeira vez, ou já ouviu outras pregações, escute. Jesus quer que você o conheça agora. Porque na eternidade, ele deseja receber aqueles que se tornaram seus amigos. Ele quer receber você como amigo. Lá na eternidade. E não esqueça, o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus se manifesta nos discípulos de Jesus. Eu, você e tantos quantos obedecerem
do seu chamado. Quero orar por você. Quero pedir que o Senhor te abençoe, te faça cada vez mais discípulo dele, negando dia após dia o seu eu, seguindo a vontade do Senhor, mortificando seus pecados, carregando sua cruz, lembrando constantemente que você poderia ter o mundo todo, mas é muito melhor abrir mão disso e permanecer com Jesus, pensando sempre que o Senhor Jesus te chamou para agora, porque se nós nos envergonharmos dele agora, ele se envergonhará de nós na eternidade. Vamos orar para que o Senhor te faça discípulo cada dia. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua mensagem, por tua misericórdia, por tua glória manifestada em nossas vidas. Abençoa-nos para que sejamos realmente teus discípulos, como o Senhor deseja que sejamos. Que por tua graça e por teu amor nós possamos manifestar ao mundo o que significa te seguir. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do Senhor Jesus esteja derramada sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz estejam com vocês durante toda a semana. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render
ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor. Estou aqui para trazer uma boa notícia. No dia 18 de julho nós estaremos voltando, ou pelo menos ensaiando, uma volta dos nossos cultos presenciais. Por que eu falo ensaio? Porque nós teremos uma série de precauções a serem tomadas. Uma delas é que os cultos eles têm que ter apenas 20% da congregação presente. Por isso, nós tivemos que dividir o culto em 4 cultos. Né? Nós teremos um culto no sábado à noite, às 19 horas, no domingo às 8h30 da manhã, também às 5 da tarde e, finalmente, às 19h30. Esses 4 cultos eles serão divididos para que cada culto possa ter até 70 pessoas. Por isso, os irmãos terão que fazer inscrições para definir em que culto você gostaria de participar, tá certo? Essas fichas serão lançadas a partir do dia 15 de junho. Então, o pessoal de mídia vai lançar e você vai poder fazer sua inscrição do culto que você gostaria de participar. Se você conhece pessoas que não têm acesso à internet, pessoas que não têm visto nossos cultos, por exemplo, porque não têm acesso à internet, e essas pessoas são de nossa igreja, você vai poder entrar em contato com essa pessoa e fazer a inscrição por essa pessoa no culto que ela deseja participar. Então, quando as fichas forem lançadas, os irmãos sejam bem rápidos, né? Se você deseja determinado culto, antes que esse culto encha, né? Porque se ele encher, você vai ter que fazer a inscrição em outro culto de outro horário, tá bom? Vai ter uma série de regras que nós temos que atender, são regras específicas para prevenção, né? Para que nós possamos nos precaver da questão do vírus, e por isso eu disse que é um ensaio, né? Vai demorar um tempo ainda para que nós possamos ter os nossos cultos da maneira que eram antigamente, mas nós já devemos celebrar com alegria, nós já devemos ser gratos ao Senhor por essa possibilidade que está sendo dada a nós. Lembrando mais uma vez que nós estamos buscando fazer da melhor forma possível, isso foi definido com a nossa liderança. Nós entendemos a postura do governo e tal, aquela coisa, mas, por exemplo, o governo estabeleceu que poderia os cultos voltar a partir do dia 22 de junho. Nós da liderança entendemos que não, de junho, né? Nós entendemos que não, entendemos que o essencial seria voltar mesmo a partir de 18 de julho, foi uma coisa que nós analisamos juntos e chegamos a essa conclusão. Então a igreja tem procurado fazer a sua parte para a sociedade, para que nós possamos ajudar, para que esse vírus finalmente seja vencido em nome de Jesus, tá bom? Então, fiquem em oração para que dê tudo certo. Grande abraço a todos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Meu irmão se conecta, se liga! Estamos nas redes sociais. Acesse e se inscreva no nosso canal no YouTube, PIB Planalto Caucaia. Assim você receberá as notificações toda vez que um novo vídeo for ao ar. Nossos cultos acontecem por esse canal no YouTube, às quartas-feiras às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Estamos também no Instagram e no Facebook, com o perfil PIB Planalto Caucaia. Durante a semana, no Instagram, você assiste devocionais diários, acompanha o pastor no Lendo a Bíblia na Quarentena e assiste às aulas da Escola Bíblica, @Escola Bíblica PIB, sempre às 9 horas da noite. E não perca a nossa nova série de estudos, As Obras da Carne, o Caminho da Perdição. Até lá!